Preparem-se para uma história que vos vai gelar o sangue e fazer-vos questionar tudo o que acreditam saber. Se esta narrativa vos prender desde o primeiro segundo, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e subscrever o canal para mais dramas inesquecíveis da vida real. Já alguma vez se perguntaram que segredos escondem as pessoas mais próximas de vocês? Deixem a vossa opinião nos comentários. O que aconteceria se a mulher calma e amorosa que sacrificou tudo por vocês fosse, em segredo, uma das pessoas mais ricas do mundo? Durante 7 anos, Aurora levou uma vida simples, escondendo a sua identidade multimilionária pelo homem que amava. Trocou as salas de reunião por vendas de bolos de caridade, a alta costura por saldos, tudo por um marido que a via como nada mais do que um degrau. Quando ele a descartou por uma mulher mais rica, pensou que estava a subir na vida. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de descartar um diamante por um pedaço de vidro. Esta é a história de como uma herdeira oculta, traída e despedaçada, libertou o seu verdadeiro poder e regressou para arrasar com o seu mundo. Para o mundo exterior, Aurora Mendes era dolorosamente comum. Vivia numa modesta casa colonial de 2 andares na pacata Vila Franca de Xira, uma vila mais conhecida pelo seu charme histórico do que pela sua proximidade às esferas dos ultra-ricos. Os seus dias eram um ritmo tranquilo de cuidar do seu pequeno jardim, ser voluntária na biblioteca local e preparar refeições elaboradas para o seu marido, Tiago Fernandes. Ela conduzia um fiável Seat de 5 anos, cortava cupons e a sua maior extravagância era um café com leite semanal da pastelaria local. O seu cotidiano era doce, modesto e completamente devoto ao homem com quem se tinha casado 7 anos antes. Tiago era o centro do seu universo. Ele era bonito, ambicioso e possuía um carisma que podia encantar o cínico mais endurecido. Trabalhava como analista financeiro de nível médio numa empresa respeitável, mas pouco notável no centro de Lisboa. Para os seus colegas, ele era um homem em ascensão, astuto e ambicioso, mas travado pelas suas humildes circunstâncias. Ele lamentava frequentemente a sua sorte na vida, falando de grandes ambições que pareciam ridiculamente inalcançáveis. Se eu tivesse o capital, ele suspirava para os seus amigos do trabalho enquanto bebiam cervejas baratas. Eu podia estar a comandar esta cidade. O que ninguém sabia, e muito menos Tiago, era que a mulher para quem ele regressava todas as noites, a mulher que cosia as suas meias e geria meticulosamente o seu orçamento apertado, não era Aurora Mendes, a órfã que ela fingia ser. Ela era Aurora Ferreira, a única herdeira do conglomerado Ferreira Global, um império mundial com participações em tecnologia, imóveis e energia, avaliado em mais de 200 mil milhões de euros. Aurora tinha conhecido Tiago durante o seu último ano na Universidade de Lisboa, onde ela estudava História de Arte sob um nome falso, desesperada por experimentar a normalidade após uma infância asfixiada por tutores, seguranças e o mundo frio e calculista das altas finanças. Os seus pais, Ricardo e Leonor Ferreira, tinham sido figuras brilhantes, mas distantes, mais à vontade numa sala de reuniões do que numa sala de jogos. Eles tinham morrido num acidente de avião privado quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados da sua formidável avó, Augusta Ferreira, a única herdeira da sua vasta fortuna. Esmagada pelo peso da sua herança e pelos olhares indiscretos do mundo, Aurora tinha elaborado um plano para fugir, apenas por um tempo. Tiago, então um estudante de negócios com bolsa de estudos,
Era tudo o que o seu mundo não era. Ele era apaixonado, via-a por quem ela era e parecia despreocupado com a riqueza ou o estatuto. Quando ele lhe propôs uma vida simples, longe das pressões brilhantes da elite, Aurora viu-o como uma fantasia romântica tornada realidade. Acreditou ter encontrado um homem que a amava a ela, não ao seu nome. E assim, com o coração apertado, mas com o espírito esperançoso, ela tomou uma decisão. Colocou toda a sua fortuna num fundo fiduciário cego, acessível apenas através de uma complexa série de protocolos conhecidos por ela e pelo advogado mais confiável da sua família, Dr. Gaspar Costa. Ela contou a Tiago uma história fabricada de uma infância solitária, num orfanato esquecido, e abraçou a sua nova identidade como uma mulher sem nada mais do que o amor do seu marido. Durante 7 anos, ela desempenhou o papel na perfeição. Ela encontrou uma alegria genuína na simplicidade, no anonimato. Observando Tiago a esforçar-se, ela sentiu um sentimento de orgulho. Acreditava que estava a apoiar os sonhos dele, que o seu amor era uma fortaleza construída sobre uma base mais forte do que o dinheiro. Mas as rachaduras tinham começado a aparecer na sua fortaleza. A ambição de Tiago, uma qualidade que ela outrora admirou, tinha se tornado um ressentimento amargo. Ele cansou-se da sua vida modesta. Começou a fazer comentários sarcásticos sobre a sua roupa simples, as suas férias econômicas e a sua falta de contactos. "Viste o anel da nova noiva, do David Gouveia?", comentava ele depois de um evento de trabalho, os seus olhos a brilhar com uma luz gananciosa. "Deve ter 10 quilates. O pai dela é um magnata de navegação do porto." Depois ele olhava para o anel de ouro simples de Aurora, um símbolo da vida que ele agora desprezava, e o seu lábio curvava-se num ligeiro esgar. Ele começou a trabalhar até tarde, a ir a eventos de networking que o deixavam a cheirar a perfume caro que não era o dela. Ele tornou-se distante, o seu toque pouco frequente e perfunctório. O riso fácil que outrora encheu a sua pequena casa foi substituído por um silêncio tenso, pontuado pelos suspiros pesados de insatisfação de Tiago. Aurora sentiu a mudança a aprofundar-se nos seus ossos. Um pavor frio começou a acumular-se no seu estômago. Ela tentou falar com ele, a tentar colmatar o crescente abismo entre eles, mas as suas perguntas suaves foram recebidas com irritação e acusações. "Do que é que há para falar, Aurora?", ele exclamou numa tarde, atirando a sua pasta sobre a mesa da sala de jantar que ela tinha preparado com tanto cuidado. "Nós estamos estagnados. Não vamos a lado nenhum. Eu estou a afogar-me e tu contentas-te apenas em flutuar." "Eu pensei que nós éramos felizes." Ela sussurrou com o coração dorido. "Eu pensei que isto era o que tu querias." "Eu queria uma companheira." Ele cuspiu, a sua voz a pingar desprezo. "Não uma dona de casa. Eu preciso de alguém que me possa ajudar, alguém com recursos." A palavra ficou suspensa no ar entre eles, feia e afiada. Recursos. Era uma palavra que tinha definido toda a sua vida, uma palavra da qual ela tinha fugido, apenas para que o homem por quem ela tinha sacrificado tudo lhe atirasse à cara. Ela olhou para Tiago, para o estranho à sua frente, o seu rosto retorcido por uma ambição gananciosa que ela nunca tinha visto de verdade antes. E pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu o fantasma de Aurora Ferreira a agitar-se dentro dela. O jogo que tinha começado como uma fuga romântica estava prestes a tornar-se numa guerra brutal. E ela era a única que conhecia o verdadeiro poder das armas à sua disposição.
O golpe final chegou numa nítida tarde de outubro, o ar a carregar o cheiro de fumo de lenha e folhas em decomposição. Era o seu 7º aniversário de casamento. Aurora tinha passado o dia todo a preparar um banquete, uma recriação do seu primeiro encontro. Massa feita à mão, um rico molho bolonhesa que ela tinha cozinhado lentamente durante horas e uma garrafa de chianti em que ela tinha esbanjado dinheiro. Ela vestia um vestido azul simples que ele outrora tinha dito que era da cor do seu céu favorito. Ela esperou, a mesa posta com a sua melhor louça, as velas a piscar, o seu coração uma frágil mistura de esperança e apreensão. Tiago chegou a casa 3 horas atrasado. Ele nem sequer olhou para o jantar meticulosamente preparado. O seu rosto estava vermelho de emoção, os seus olhos a brilhar com uma energia maníaca que ela não reconhecia. Ele atirou um envelope grosso de cor creme sobre a mesa, onde ele caiu com um baque suave ao lado dos palitos de pão intocados. "O que é isto?" perguntou Aurora, a sua voz pequena. "Isso", ele disse, a puxar a sua gravata, um sorriso triunfante nos seus lábios. "É o nosso futuro. Ou melhor, o meu futuro." As mãos dela tremeram enquanto ela abria o envelope. Dentro havia papéis de divórcio. A linguagem estéril e legal era um contraponto brutal ao jantar romântico que ela tinha preparado. As palavras tornaram-se um borrão, mas a mensagem era clara. Diferenças irreconciliáveis, sem culpa, uma separação limpa. "Eu não percebo", ela balbuciou ao olhar para ele, os seus olhos arregalados de descrença e dor. "O nosso aniversário, oh, Aurora, por favor", ele zombou, a abanar uma mão desdenhosa. "Não sejas tão ingênua. Tu realmente pensaste que isto funcionava? Esta vida pequena e patética? Eu estou destinado a mais. Eu recebi uma oportunidade, uma de verdade, e eu não posso permitir que tu me segures." O nome nos documentos legais, a parte oposta à sua, era um nome que ela o tinha ouvido mencionar com crescente frequência, sempre com um tom de reverência. Catarina Rothschild, herdeira da fortuna bancária Rothschild, na Europa. Uma mulher cuja imagem era um básico nas páginas da sociedade, sempre a pingar joias e alta costura. Uma mulher de recursos. As peças do seu comportamento recente encaixaram com uma clareza nauseante. As noites tardias, as chamadas telefônicas secretas, o cheiro a Chanel no 5 que se agarrava às suas camisas. Ele não só tinha deixado de a amar, como a tinha estado a substituir ativamente. "Tu deixas-me por ela?" A voz de Aurora era apenas um sussurro. A dor era algo físico, uma lasca de gelo a perfurar o seu peito. "Deixar-te, querida, isso implica que nós estávamos ao mesmo nível para começar", ele disse, a sua crueldade absoluta. Ele começou a passear pela pequena sala de estar, o seu movimento de repente demasiado grande para o espaço. "A Catarina entende-me, ela entende a ambição. O pai dela, Antônio Rothschild, está disposto a fazer-me sócio principal na sua nova empresa de capital privado. Isto é a liga principal, Aurora. É aqui que eu pertenço." Ele finalmente parou e olhou para ela, o seu olhar a percorrer o seu vestido simples, o seu rosto com lágrimas com uma pena mal disfarçada. "Olha, eu vou ser justo. A casa está hipotecada, mas há um pouco de capital. Podes ficar com ela. Podes ficar com o carro. Deve ser suficiente para uma mulher das tuas necessidades simples. 7 anos de serviço. Não de amor, não de parceria. Serviço." As palavras ecoaram no repentino silêncio da sala. Ele via-a como uma empregada. Agora ele estava a cortar pessoal. O amor que ela tinha derramado na vida dele, os sacrifícios que ela tinha feito, a identidade que ela tinha abandonado, tudo era inútil para ele.
Ele não só lhe tinha partido o coração, ele tinha invalidado toda a sua existência. Eu dei-te tudo, ela disse, as palavras a sufocarem na sua garganta, espessas com lágrimas não derramadas. Tiago riu, um som curto e agudo, desprovido de humor. Tu não me deste nada, Aurora. Tu não tinhas nada para dar. Esse é o problema. Ele pegou na sua pasta, não na de couro gasta que ela lhe tinha comprado há 5 anos, mas numa nova e elegante de alumínio que ela nunca tinha visto antes. Um presente, sem dúvida, de Catarina. Ele parou à porta, a virar-se para desferir um último golpe devastador. Eu espero que tu encontres uma vida tranquila para ti. A sua voz, tingida de magnanimidade condescendente. Talvez tu possas trabalhar nessa biblioteca de que tu gostas tanto. O cargo assenta-te bem, apenas assina os papéis. É melhor para todos se nós fizermos isto rápido e em silêncio. A porta fechou-se atrás dele, a deixar Aurora sozinha à luz tremeluzente das velas. O cheiro do molho bolonhesa que ela tinha preparado com tanto amor, de repente, parecia-lhe nauseabundo. A bela refeição era um monumento à sua própria estupidez. Ele pensou que estava a deixar uma órfã sem um tostão para trás. Ele pensou que se estava a livrar de um peso morto para se elevar à estratosfera da elite. Ele não fazia ideia da tempestade que ele tinha acabado de desencadear. Naquele momento, enquanto os últimos vestígios do seu amor por ele morriam, algo mais tomou o seu lugar. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e crua, mas por baixo, uma sensação diferente começou a arder. Era fria, era dura e era completamente desconhecida. Era raiva, uma raiva do tamanho dos Ferreira. Ela olhou para os papéis do divórcio sobre a mesa da sala de jantar, o instrumento legal da sua humilhação. Silenciosa e rapidamente, ele tinha dito. Ela pegou no seu telemóvel, as suas mãos surpreendentemente firmes. Percorreu os seus contactos, a passar pelo canalizador local e pelo dentista, até chegar a um nome para o qual ela não tinha ligado em 7 anos. O ecrã brilhava com 2 palavras: Dr. Gaspar Costa. O seu polegar pairou sobre o botão de chamada. A mulher que fez a chamada não seria a esposa de coração partido no vestido azul. Seria a herdeira multimilionária que ele nunca soube que existia. O jogo tinha acabado. A guerra estava prestes a começar. As primeiras 24 horas após a saída de Tiago foram um borrão de choque com os olhos vazios. A Aurora não chorou. A dor era demasiado profunda para lágrimas, uma vasta e vazia caverna onde costumava estar o seu coração. Ela moveu-se pela casa como um fantasma. O seu lar agora um museu das suas vidas partilhadas. Cada objeto era um artefacto doloroso. A chávena de café lascada que ele usava todas as manhãs, a poltrona gasta onde ele costumava ler, as fotografias na lareira de um casal sorridente e feliz que nunca tinha existido de verdade. Ela pegou num saco de lixo preto e, com uma precisão fria e metódica, varreu cada fotografia, cada presente, cada último vestígio dele. Não foi uma catarse, foi um exorcismo. Ao amanhecer, a casa estava despojada do seu passado partilhado, tão vazia como ela se sentia por dentro. Ela finalmente permitiu-se olhar para o espelho. A mulher que a olhava era uma estranha. Os seus olhos, geralmente tão cheios de um calor suave, estavam sombrios e atormentados. O seu cabelo estava preso num rabo de cavalo simples e desleixado. Ela usava uma das velhas t-shirts desbotadas de Tiago como camisola de noite. Esta era a mulher que ele tinha descartado. A órfã fraca, simples e sem dinheiro. Ele tinha criado esta versão dela e a tinha destruído.
Era hora de Aurora Ferreira regressar a casa. Ela tomou banho. A água quente um choque abençoado para o seu sistema. Ela vestiu-se não com o seu modesto vestuário habitual, mas com o único conjunto de emergência que ela tinha mantido escondido no fundo do seu armário. Um par de calças pretas feitas por medida, uma blusa de seda e um par de sapatos de pele simples, mais elegantes. Eles eram restos da sua antiga vida, uma contingência que ela tinha rezado para nunca precisar. Depois, ela fez a chamada. O telemóvel tocou apenas uma vez antes que uma voz familiar, nítida e calma, atendesse. Dr. Gaspar Costa a falar. Gaspar, ela disse, a sua própria voz a soar áspera e estranha nos seus ouvidos. Sou eu. Houve uma pausa, um instante de silêncio atônito do outro lado da linha. Dr. Gaspar Costa, o grisalho e elegantemente vestido chefe da Ferreira Global, tinha sido o confidente mais próximo do seu pai e tinha gerido os assuntos da sua família com lealdade inabalável durante mais de 30 anos. Ele era mais um pai para ela do que o seu próprio tinha sido. Aurora, ele finalmente respirou. O nome é uma mistura de surpresa, alívio e profunda e não expressa preocupação. Minha querida rapariga, tu estás bem? Não, ela disse, a única palavra a transmitir um mundo de dor. Não estou, mas vou ficar. Ela respirou fundo, o ar na casa estéril a sentir-se carregado com uma nova energia. Gaspar, eu vou voltar. Eu quero que tu executes o protocolo Alfa imediatamente. Protocolo Alfa, o nome de código que eles tinham inventado anos antes para a dissolução do fundo fiduciário cego e a plena restituição da sua identidade legal e poder financeiro. Era o botão de emergência, o vidro a partir em caso de catástrofe. Considera-o feito, disse Gaspar, a sua voz a mudar instantaneamente de guardião preocupado para executivo implacavelmente eficiente. Um carro vai estar na tua localização daqui a 1 hora. Nós temos a penthouse do Mandarim Oriental em Lisboa preparada para ti. A tua equipe de segurança está a ser mobilizada enquanto nós falamos. Quais são as tuas instruções imediatas? A casa, ela disse, ao olhar para a pequena caixa suburbana que tinha sido a sua jaula. Vende-a. Doa o conteúdo à caridade. Eu não quero ver nada desta vida outra vez. Ela fez uma pausa, o seu olhar a cair sobre os papéis do divórcio que ainda estavam sobre a mesa da sala de jantar. E Gaspar, eu preciso que tu descubras tudo o que há para saber sobre um homem chamado Antônio Rothschild e as suas empresas de capital privado. Eu também quero um dossiê completo sobre a filha dele, Catarina, e o meu marido, Tiago Fernandes. Eu já tenho um ficheiro preliminar sobre os Rothschild, disse Gaspar, o seu tom sombrio. O Antônio tem andado a tentar fazer incursões contra a logística marítima da Ferreira Global há anos. Isto não é uma coincidência, Aurora. Parece que o teu marido foi caçado como um ativo valioso. O termo comercial clínico era de alguma forma mais insultante do que qualquer traição emocional. Ela não foi apenas deixada, ela foi eliminada estrategicamente. Eu percebo, ela disse, a sua voz a endurecer. Mais uma coisa, Gaspar, os papéis do divórcio. Não deixes que o advogado do Tiago os apresente. Tu vais tratar dos procedimentos. Com todo o gosto, disse Gaspar, com um toque de aço na sua voz. Nós vamos apresentar a queixa por adultério e fraude. A petição dele vai ser enterrada. Ele não vai saber o que o atingiu. 1 hora mais tarde,
Um elegante Rolls-Royce Phantom preto, um carro tão fora de lugar em Vila Franca de Xira que bem podia ter sido uma nave espacial, parou suavemente na sua calçada. Um homem num fato impecável, o seu novo chefe de segurança, abriu a porta para ela. Enquanto Aurora deslizava para o luxuoso interior de pele, ela lançou um último olhar para a casa, para a rua tranquila, para a vida que agora não era mais do que um pesadelo. Ela não olhou para trás. Enquanto o carro se dirigia rapidamente para o aeródromo privado, onde um jato da Ferreira Global esperava, o telemóvel de Aurora, um novo modelo satélite de última geração, fornecido pela sua segurança, vibrou. Era uma mensagem encriptada de Gaspar. Anexado havia um único documento: o resumo das participações da Ferreira Global. Linha após linha de números incompreensíveis, nomes de empresas e valores de mercado que se estendiam até aos milhares de milhões. No final estava o patrimônio líquido da herança que ela agora controlava por completo: 217,4 mil milhões de euros. Ela olhou para o número, não com alegria ou triunfo, mas com um sentido arrepiante de propósito. Tiago tinha-a deixado por uma mulher com recursos. Ele tinha-a desprezado por não ter nada. Ele tinha construído o seu futuro sobre a base da sua suposta pobreza. Ele queria jogar nas ligas principais. Ela estava prestes a mostrar-lhe que ele nem sequer estava no mesmo desporto. A órfã sem dinheiro estava morta. Aurora Ferreira, a titã multimilionária da indústria, tinha regressado das cinzas. E ela vinha cobrar uma dívida de 7 anos de dor e humilhação, com juros. A transformação de Aurora Mendes, a esposa suburbana, em Aurora Ferreira, a formidável CEO, foi rápida e absoluta. Começou no momento em que ela pisou a pista do aeroporto Humberto Delgado e entrou no ar rarefeito da sua antiga vida. A penthouse do Mandarim Oriental, com vista para a majestosidade do Parque Eduardo VII, foi a sua crisálida. Era um mundo de pessoal silencioso e eficiente, janelas do chão ao teto e o zumbido ambiente de um imenso poder. Gaspar Costa esperava-a, de pé, ao lado de uma grande mesa de mogno coberta de ficheiros e tablets eletrônicos. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, mas os seus olhos mantinham a mesma inteligência aguçada e lealdade inabalável. Ele não a abraçou ou lhe ofereceu elogios. Ele simplesmente deu-lhe um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. "Bem-vinda de volta, Sra. Ferreira", ele disse. O título, tão estranho durante tanto tempo, assentou nela como um fato feito por medida. "É bom estar de volta, Gaspar." Os primeiros dias foram um turbilhão de briefings intensos. Ela aprendeu rapidamente. A sua mente, durante tanto tempo ocupada com trivialidades domésticas, provou ser tão aguçada e analítica como a do seu pai. Ela absorveu 7 anos de flutuações do mercado, avanços tecnológicos e estratégia corporativa com um apetite feroz. Ela não só estava a pôr-se a par, como estava a preparar-se para a guerra. A transformação física desenrolou-se em paralelo. A mulher simples e modesta de Vila Franca de Xira foi sistematicamente apagada. Uma equipa dos melhores estilistas, treinadores e nutricionistas de Lisboa desceu sobre a penthouse. O seu cabelo longo e despenteado foi cortado num elegante bob afiado que emoldurava o seu rosto e realçava as suas maçãs do rosto. O seu guarda-roupa de jeans desbotados e camisolas de algodão foi substituído por uma coleção cuidadosamente selecionada de fatos de poder da Tom Ford, elegantes vestidos da Dior e saltos agulha perigosamente altos de Christian Louboutin. O seu novo uniforme era uma armadura. Cada peça foi escolhida para projetar uma aura de poder intocável e elegância gelada.
E ela aprendeu a andar com uma nova postura, uma confiança de costas retas que exigia atenção. A cadência suave e gentil da sua fala foi polida para um tom preciso e medido que não admitia discussão. Numa semana ela estava pronta. O seu reaparecimento não ia ser um assunto silencioso. Ia ser uma declaração. Gaspar tinha organizado uma reunião de emergência da junta diretiva da Ferreira Global, uma coleção de homens poderosos e idosos que se tinham sentido confortáveis na sua ausência, a gerir o império sob a mão firme de Gaspar, mas sem um verdadeiro Ferreira ao leme. Ela entrou na sala de reuniões da Ferreira Global no 8º andar do seu arranha-céus em Lisboa, o clique dos seus saltos no chão de mármore, o único som na sala cavernosa. Toda a conversa cessou. Os 12 membros da junta, titãs da indústria por direito próprio, olharam para ela como se tivessem visto um fantasma. Eles lembravam-se de uma adolescente calma e enlutada. Eles não estavam preparados para a mulher que agora estava à frente deles. "Bom dia, senhores", ela disse, a sua voz fria e firme enquanto ela tomava o seu lugar à cabeceira da mesa, o assento do seu pai. "Eu peço desculpa pela minha longa ausência. Eu estava ocupada com outros assuntos. Tenham a certeza de que o meu ano sabático acabou." Ela não esperou pelas respostas deles. Ela lançou-se diretamente numa análise brilhante e impiedosa do desempenho da empresa, a apontar oportunidades perdidas, divisões inflacionadas e uma falta de inovação agressiva. Ela apresentou uma nova e ousada visão para a Ferreira Global, uma que envolvia um grande impulso para a energia sustentável e uma aquisição estratégica de uma empresa de inteligência artificial de ponta. Ela tinha a atenção completa e indivisa deles. A energia sonolenta e complacente da sala tinha sido substituída por uma tensão palpável, uma mistura de medo e admiração relutante. Mas a sua grande estratégia tinha um objetivo mais pessoal e mais direto. "Finalmente", ela disse, os seus olhos a percorrerem a sala. "Eu revisei o ficheiro sobre as recentes empresas da Rothschild Banking. As suas tentativas de minar a nossa logística de transporte são amadoras, mas persistentes. É hora de enviarmos uma mensagem." Ela mostrou um novo ficheiro no grande ecrã à frente da sala. Era uma empresa de logística inovadora de tamanho médio chamada Logiflux. A Logiflux desenvolveu um algoritmo de transporte preditivo que podia revolucionar a indústria. Ela explicou. "O Rothschild tem andado a tentar adquiri-los nos últimos 6 meses. A sua oferta está atualmente estagnada em 900 milhões de euros. Ela fez uma pausa, a deixar a informação ser assimilada. Esta manhã, ela continuou, uma sombra de um sorriso a tocar os seus lábios. A Ferreira Global apresentou uma oferta concorrente de 1,5 mil milhões de euros, tudo em dinheiro. O negócio vai fechar na sexta-feira." Um murmúrio de espanto e emoção percorreu a sala. Foi um movimento agressivo, quase imprudente. Foi um golpe direto e público para Antônio Rothschild. "Além disso", disse Aurora, o seu olhar a tornar-se gelado, "eu dei uma olhada na nova empresa de capital privado da Rothschild. É um projeto de vaidade para a sua filha e o seu novo sócio." Ela deixou a palavra pairar no ar. "Eles parecem estar a focar os seus investimentos iniciais no setor da hotelaria de luxo." Ela clicou para outro slide. Ele detalhava um portfólio de hotéis boutique. "Nós vamos começar uma aquisição sistemática de propriedades-chave em cada mercado que eles visarem. Nós vamos dar lances mais altos do que eles, absorver os seus alvos e esgotar o seu capital inicial antes que eles assinem o seu primeiro acordo. Eu quero que a empresa deles seja um fracasso total. Está entendido?" Os membros da junta, outrora céticos, agora olhavam para ela com um novo respeito que roçava o medo.
Esta não era a filha de Ricardo Ferreira. Esta era uma predadora. Ao levantar-se a sessão, Gaspar ficou para trás. Uma reentrada ousada, Aurora. Ele disse, com um vislumbre de orgulho nos seus olhos. Tu lembraste-os de quem manda. Eu não estava a falar para eles, Gaspar. Ela disse, a olhar pela janela para a cidade lá embaixo. Eu estava a falar para ele. Eu sabia que a notícia da aquisição da Logiflux iria atingir o mundo financeiro como um trovão. Antônio Rothschild estaria furioso e Tiago, tão orgulhoso da sua nova posição, a sua nova vida, estaria exatamente no raio da explosão. Ele queria estar nas ligas principais. Ela tinha acabado de mudar as regras do seu jogo e ele nem sequer sabia que estava a jogar contra ela. Acham que Tiago se apercebeu da magnitude do erro que ele tinha cometido? Partilhem as vossas previsões nos comentários. Passaram 2 meses. Tiago Fernandes vivia a vida que ele sempre tinha sonhado. Ele e Catarina Rothschild eram o novo casal poderoso da cidade. Eles tinham acabado de se mudar para uma extensa penthouse na rua de São Bento, um presente de casamento do pai dela. Tiago tinha um novo título, vice-presidente sênior na Rothschild Private Equity, um escritório de canto com uma vista panorâmica da cidade e um guarda-roupa de fatos feitos por medida. Finalmente, na sua própria mente, ele era um sucesso. No entanto, uma sombra pairava sobre o seu novo paraíso. A sua primeira grande empresa, um fundo para adquirir hotéis boutique de luxo, tinha sido um fracasso espetacular. Cada alvo que eles identificavam, cada acordo que eles perseguiam, era inexplicavelmente arrebatado no último minuto por um concorrente invisível e com muito dinheiro. Os rumores na Bolsa de Lisboa sussurravam sobre uma ferreira global recém-agressiva, mas os movimentos eram tão precisos, tão direcionados que parecia pessoal. É um fantasma, Antônio tinha lhe dito numa reunião da junta. Alguém está a brincar conosco, e tu, com o teu elegante título da Universidade de Lisboa, não parece ser capaz de descobrir quem. Naquela noite, no entanto, ele estava destinado a ter um momento de alívio, uma celebração do seu estatuto. Era a gala anual das estrelas no Museu do Oriente, o ápice absoluto do calendário social de Lisboa. Para Tiago, esta era a sua verdadeira chegada. Ele estava de pé ao lado de Catarina, o seu pescoço a pingar diamantes Rothschild, a absorver o flash das câmaras e os cumprimentos aduladores da elite da cidade. Ele sentiu uma onda de reivindicação. Este era o seu lugar. Por um momento fugaz, ele pensou em Aurora. Ele imaginou-a na sua pequena casa em Vila Franca de Xira, provavelmente a ver alguma novela barata, completamente alheia ao mundo brilhante que ele agora habitava. O pensamento encheu-o de uma satisfação presunçosa. Ele tinha tomado a decisão certa. As grandes portas da sala de exposições no Mosteiro dos Jerônimos, onde o jantar principal era realizado, abriram-se. Um silêncio apoderou-se da multidão, uma repentina contenção coletiva da respiração. O mar de rostos famosos dividiu-se quando uma nova figura fez a sua entrada. Ela vestia um vestido de seda azul noite brilhante que se agarrava a ela como uma segunda pele, um único colar de diamantes impressionante. A lendária estrela dos Ferreira repousava na sua clavícula, a apanhar a luz e a dispersá-la em 1000 pequenos arco-íris. O seu cabelo preto estava penteado num bob imaculado e afiado, e os seus olhos, frios e calculistas, percorreram a sala sem perderem nada. Ela era ladeada por 2 homens. O venerável Dr. Gaspar Costa e Akira Tanaka,
o brilhante e recluso CEO de um império tecnológico rival. Um homem que raramente fazia aparições públicas. A sua presença irradiava uma atração quase gravitacional de poder e influência. O copo de champanhe de Tiago escorregou dos seus dedos a esmagar-se contra o chão de mármore. O seu sangue gelou. O rosto era-lhe familiar, mas a mulher era uma impossibilidade. Era Aurora, mas não era. Era como se a sua esposa, calma e simples, tivesse sido possuída pelo espírito de uma deusa vingativa. Quem é aquela? Catarina sussurrou ao seu lado, a sua voz tensa de ciúmes e intriga. Eu nunca a vi antes. Um banqueiro gordo e com o rosto vermelho, um homem que os tinha andado a adular momentos antes, riu nervosamente. Tu estiveste demasiado tempo fora do país, Catarina. Aquela não é qualquer pessoa. Aquela é Aurora Ferreira. O nome atingiu Tiago como um golpe físico. Ferreira. Ferreira Global. O fantasma na máquina que tinha estado a desmantelar sistematicamente a sua vida profissional. Não podia ser. Era uma piada. Um pesadelo. Ferreira? Catarina repetiu, as suas sobrancelhas perfeitamente depiladas a levantarem-se. A Aurora Ferreira? Eu pensei que ela era uma reclusa, um fantasma. Bem, disse o banqueiro, os seus olhos fixos no trio que se aproximava. O fantasma está de volta e aparentemente ela é amiga de Akira Tanaka. Há rumores de que eles estão a trabalhar numa fusão. Consegues imaginar? A Ferreira Global e a Tanaka Industries podiam comprar Deus. Tiago sentiu o sangue a escorrer do seu rosto. O seu mundo cuidadosamente construído estava a inclinar-se no seu eixo. Todas as peças encaixaram com uma clareza horrível. Os negócios de hotéis falhados, a aquisição da Logiflux, a natureza inexplicável e pessoal dos ataques a Rothschild. Tudo tinha sido ela. Como se ela sentisse o seu olhar, os olhos de Aurora encontraram os dele do outro lado da sala lotada. Não houve um vislumbre de reconhecimento, nem um indício do seu passado partilhado. O seu olhar era de total indiferença. O tipo de olhar que se daria a um móvel ou a um inseto particularmente desinteressante. Aquele olhar foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação. Ele disse-lhe que ele não era nada para ela. Ela, Akira e Gaspar moveram-se pela sala, um vórtice de poder. Pessoas que Tiago tinha estado desesperado por impressionar agora faziam de tudo para conseguir um momento do seu tempo. Antônio Rothschild, o formidável pai de Catarina, aproximou-se de Aurora com um sorriso forçado e obsequioso. Senhora Ferreira, disse Antônio, a sua voz a resumir uma falsa cordialidade. É um prazer conhecê-la finalmente. Eu sou Antônio Rothschild. Aurora estendeu uma mão fria e enluvada. Sr. Rothschild, eu tenho andado a seguir as suas recentes dificuldades no mercado. Muito lamentável. A sua voz era pura seda, mas as palavras eram puro veneno. O rosto de Antônio ficou tenso. De fato, parece que temos um novo jogador bastante agressivo com quem lidar. Agressão é simplesmente outra palavra para eficiência. Aurora respondeu suavemente, antes de ela direcionar toda a sua atenção para Akira Tanaka, a descartar o patriarca Rothschild como se ele fosse um sócio júnior. Catarina observou, o seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ela virou-se para Tiago, a sua voz um sussurro venenoso. Tu conheces-a, certo? Como é que tu conheces a Aurora Ferreira? Tiago não conseguia falar. A sua garganta estava seca.
A sua mente era uma sinfonia caótica de negação e terror. Os olhos de Catarina estreitaram-se, uma luz astuta e calculista a entrar neles. Ela olhou para o rosto pálido de Tiago, depois para a figura magnífica de Aurora Ferreira e depois de novo. Um horror lento e crescente espalhou-se pelas suas feições. Oh, meu Deus! Ela respirou, a compreensão a atingi-la. Ela é a tua ex-esposa, a órfã pobre e patética de que tu me falaste. Aquela era ela. Tiago apenas conseguiu acenar com a cabeça. Um único e brusco movimento. A satisfação presunçosa que ele tinha sentido minutos antes tinha se tornado num terror abjeto. Ele não só se tinha divorciado de uma mulher simples dos subúrbios. Ele tinha traído, humilhado e descartado a mulher mais poderosa na sala. Ele tinha pensado que estava a subir uma escada. Em vez disso, ele tinha acabado de saltar de um penhasco e estava apenas a começar a perceber o quão longe ele tinha de cair. Acham que Tiago merecia o que lhe estava a lhe acontecer? Ou a Aurora foi demasiado longe? Deixem os vossos pensamentos nos comentários. Nas semanas seguintes à gala, a vida de Tiago desmoronou-se com uma rapidez brutal. O nome Ferreira foi um toque de finados para a sua carreira na Rothschild. Antônio, humilhado e furioso, tratou-o com desprezo aberto. Catarina, a vê-lo agora não como um prêmio, mas como o maior tolo do mundo, mostrou-se fria e distante. A sua relação reduziu-se a uma série de discussões amargas sussurradas na sua penthouse cavernosa e silenciosa. Os convites sociais esgotaram-se. Os colegas bajuladores agora evitavam o seu olhar. Ele era um pária, um aviso ambulante. Aurora, entretanto, operava a partir de uma esfera tão acima dele que ele apenas podia observar as consequências. Ela era uma figura habitual nas notícias financeiras, uma supernova da indústria. A fusão da Ferreira Global com a Tanaka Industries estava a ser aclamada como o negócio do século, a criar um gigante mundial que tornava todos os concorrentes mais pequenos. Cada um dos seus movimentos era preciso, estratégico e devastadoramente eficaz, mas no meio da guerra corporativa e das maquinações financeiras, Aurora sentia-se vazia. A vingança, embora satisfatória, era uma vitória oca. Ela tinha desmantelado o mundo de Tiago, mas não tinha preenchido o vazio no seu. A penthouse parecia menos uma casa e mais uma jaula dourada. Numa tarde chuvosa de terça-feira, a procurar refúgio dos seus próprios pensamentos, ela fez algo que não fazia há anos. Ela foi incógnita a uma pequena galeria de arte independente no bairro Alto. Vestida com uns jeans simples, uma camisola de cachemira e um boné de beisebol puxado para baixo, ela não era ninguém. Era apenas uma mulher a olhar para a arte. A galeria estava calma. O ar cheirava a óleo de linhaça e terebintina. A arte era crua, poderosa e cheia de uma energia desesperada e bela. Ela sentiu-se particularmente atraída por uma série de grandes telas abstratas, redemoinhos caóticos de preto, branco e um azul desafiador e eletrizante. Elas falavam da tempestade dentro da sua própria alma. Há algo lá, não há? A voz, baixa e ressonante, assustou-a. Ela virou-se para ver um homem de pé ao lado dela. Ele era alto, com olhos bondosos e inteligentes e mãos manchadas de tinta. Ele usava uma t-shirt salpicada de tinta e jeans gastos. Ele olhou para as pinturas, não para ela, com um olhar de profunda compreensão no seu rosto. Elas são honestas. Aurora respondeu, as palavras a surpreendê-la.
Aquele é ele, disse o homem, a apontar para uma figura no canto. O artista, que falava animadamente com um comprador potencial. Arthur Coimbra pinta como se ele estivesse a tentar sair de um quarto fechado, tudo paixão e fúria. O homem finalmente direcionou o seu olhar para ela, um sorriso quente e genuíno, a enrugar os cantos dos seus olhos. Eu sou o dono, Daniel Pereira. Aurora, apanhada de surpresa, apresentou-se simplesmente como Helena. Durante a hora seguinte, Daniel guiou-a pela galeria a falar sobre a arte, não com a jargão pretensioso do mundo da arte, mas com uma paixão simples e sincera. Ele via a história em cada pincelada, a emoção por trás de cada escolha de cor. Ele não lhe perguntou o que ela fazia, onde ela vivia ou quem ela conhecia. Ele simplesmente lhe falou de arte. Ela sentiu uma parte de si mesma, que ela achava que estava morta há muito tempo, a começar a agitar-se. Era a estudante de História de Arte da Universidade de Lisboa, a jovem que tinha sido cativada pela beleza e pela criação, não por balanços e capitalizações de mercado. Ela encontrou-se a regressar à galeria várias vezes nas semanas seguintes. Ela e Daniel desenvolveram uma relação fácil. As suas conversas passaram da arte para os livros, para a música e para as simples absurdidades da vida em Lisboa. Com ele, ela não era uma ferreira. Ela era simplesmente Helena, uma mulher com um olhar aguçado e uma tristeza silenciosa na qual ele não se intrometeu. Ele era uma âncora bem-vinda no mar turbulento da sua nova vida. Entretanto, um novo e inesperado jogador entrou no jogo. Akira Tanaka, o seu novo sócio de negócios, não era o gênio frio e recluso que os meios de comunicação retratavam. Nas suas reuniões privadas, ela descobriu um homem com um humor seco, uma inteligência feroz e uma habilidade quase assustadora de ver através da sua armadura cuidadosamente construída. Durante uma sessão de estratégia noturna na sala de reuniões da Ferreira Global, enquanto eles ultimavam os detalhes da fusão, ele de repente parou, a olhar para ela por cima do bordo da sua chávena de chá. "Tu gostaste disto, não gostaste?" ele perguntou, os seus olhos escuros e intensos. "De desmantelar a Rothschild, de humilhar o teu ex-marido." Aurora enrijeceu. Foi uma estratégia de negócios necessária. Akira permitiu-se um pequeno sorriso cúmplice. "Claro, mas a vingança é um fogo que consome o seu portador, senhora Ferreira. Ela vai aquecer-te por um tempo, mas eventualmente só te vai deixar com cinzas." Ele pousou a sua chávena. "Antônio Rothschild é um velho tolo. O teu marido é um parasita insignificante. Eles não são dignos da energia que tu estás a gastar neles. Esta empresa, a nossa empresa, isso sim é digno da tua energia. O futuro que nós podemos construir é digno disso." As suas palavras tocaram uma fibra sensível no fundo dela. Ele não a estava a julgar, ele estava a desafiá-la. Ele via-a não como uma arma de vingança, mas como uma líder brilhante, e ele estava a chamá-la para ser melhor. Ele foi a primeira pessoa na sua nova vida a falar sobre o futuro, não sobre o passado. "O que é que tu propões?" ela perguntou. "Calma. Eu proponho que nós paremos de jogar na defensiva", ele disse, os seus olhos a brilharem com uma nova intensidade. "Vamos construir algo revolucionário. Vamos concentrar os nossos recursos na nova divisão de energia sustentável. Vamos criar algo que mude o mundo. Não apenas acertar velhas contas. Essa é uma vitória digna de uma Ferreira e um Tanaka." Foi um ponto de viragem. O desafio de Akira,
combinado com a simples conexão humana que ela estava a encontrar com Daniel na galeria de arte, começou a mudar a sua perspectiva. A raiva que a tinha impulsionado estava a começar a arrefecer, substituída por uma ambição nova e mais convincente. Ela tinha provado que ela podia destruir. Agora, ela estava a começar a perguntar-se se ela podia construir de novo. A guerra contra Tiago e os Rothschild tinha sido vencida, mas a batalha pela sua própria alma, pela mulher em que ela queria tornar-se, estava apenas a começar. E pela primeira vez, ela sentiu que não tinha de lutar sozinha. Ela tinha encontrado aliados não em banqueiros e advogados, mas na galeria tranquila de um artista e do outro lado de uma mesa de reuniões, com um homem que via o seu futuro, não apenas o seu passado. Acham que a Aurora deveria perdoar o Tiago ou seguir em frente com a sua vida sem olhar para trás? Queremos saber a vossa opinião. A queda livre de Tiago Fernandes foi rápida e brutal. Despedido da Rothschild, ele tornou-se tóxico na Bolsa de Lisboa. O seu luxuoso estilo de vida evaporou-se após uma anulação venenosa de Catarina, que até o forçou a mudar legalmente o seu nome para cortar laços com a família dela. Despedaçado e despojado da sua identidade, ele mudou-se para um sombrio apartamento na Amadora, onde a sua ambição se transformou numa obsessão perigosa. Na sua lógica distorcida, a Aurora lhe devia por o ter acordado, e ele convenceu-se de que ainda a podia ter de volta. Ele começou uma campanha de assédio patético, dezenas de e-mails e mensagens de voz suplicantes, depois ameaçadoras, todos interceptados pela equipa de Gaspar. Quando as suas mensagens ficaram sem resposta, o seu desespero levou-o a assediá-la. Uma noite, ele iludiu a segurança e a confrontou no hall do elevador privado quando ela estava a sair com Akira Tanaka. "Aurora!" ele gritou, o seu aspecto desleixado, os seus olhos selvagens. Ela olhou para a casca vazia do homem com quem ela tinha casado. "Tiago!" ela disse, a sua voz desprovida de emoção. "Tu precisas de parar com isto." "Parar com isto?" Ele riu-se histericamente. "Eu mal estou a começar. Tu pensas que podes arruinar-me e ir embora? Eu conheço a verdadeira tu. A mulher assustada que anda disfarçada. Aquela não és tu." Akira deu um passo em frente ligeiramente. "Eu acho que devias ir embora." O olhar de Tiago encheu-se de ódio. "E tu quem és? O novo animal de estimação dela?" Aurora interrompeu-o, a sua voz como gelo. "Ele é o meu sócio, Tiago, algo que tu nunca foste." Ela virou-se e foi-se embora sem um segundo olhar. A rejeição pública empurrou-o para o limite. Se ele não a podia ter, ele iria destruí-la. Ele vendeu uma história distorcida e fabricada a um notório jornalista de tabloides, Pedro Faria, a pintar-se a si mesmo como a vítima de uma herdeira manipuladora e mentalmente instável. Ela escondeu os seus milhares de milhões para encurralar um marido desavisado, gritavam as manchetes. A história estava cheia de detalhes íntimos e distorcidos, projetados para lhe dar credibilidade. Simultaneamente, Antônio Rothschild, a procurar vingança, alimentou histórias prejudiciais à imprensa financeira, a questionar a estabilidade e a adequação de Aurora para dirigir um império global. O ataque combinado foi uma tempestade perfeita. As ações da Ferreira Global sofreram um pequeno golpe e os sussurros sobre a sanidade de Aurora começaram nas salas de operações. Ela estava numa reunião com Gaspar e Akira quando a notícia chegou. Gaspar estava apoplético a planear um processo de milhões. Aurora, no entanto, estava inquietantemente calma enquanto lia o artigo. Por dentro,
A raiva fria da noite em que Tiago a deixou solidificou-se. Ele tinha transformado a sua intimidade numa arma, a torcer a vida que ela construiu com amor em algo patológico. Não os processe, Gaspar, ela disse em voz baixa. Aurora, nós temos de o fazer. Ele insistiu. Nós não podemos permitir isto. Não, ela disse, os seus olhos a brilharem com uma nova e perigosa luz. Um processo é uma batalha. Ele declarou uma guerra. E numa guerra, tu não apresentas papéis. Tu exiges uma rendição incondicional. Ela virou-se para Akira com um sorriso arrepiante no seu rosto. Ele pensa que pode controlar a narrativa a expor o nosso passado. Ele esqueceu um detalhe. Eu também conheço todos os segredos dele. E ao contrário dele, eu tenho as provas. O tempo de reagir tinha acabado. Tiago e os Rothschild tinham-na empurrado demasiado longe a confundir a sua contenção com fraqueza. Agora ela ia lhes mostrar como era o verdadeiro poder. Ela ia acabar com isto não a vencer, mas a aniquilá-los por completo. O contra-ataque de Aurora não foi um único evento explosivo, mas uma sinfonia de destruição orquestrada magistralmente. Começou em silêncio. Ela libertou todo o poder assustador das divisões legais e de inteligência da Ferreira Global, as equipas que o Dr. Gaspar Costa tinha mantido afiadas como uma navalha. O seu primeiro alvo foi Pedro Faria e o seu tabloide. Em questão de dias, os investigadores da Ferreira Global tinham desenterrado uma carreira cheia de corrupção. Gaspar não apresentou um processo. Ele entregou pessoalmente todo o ficheiro incriminatório ao Ministério Público. Pedro Faria foi preso, e a história que ele tinha escrito sobre Aurora foi publicamente desacreditada. Depois ela direcionou a sua atenção para Antônio Rothschild. Enquanto ele tinha andado ocupado a plantar histórias sobre a sua instabilidade, a equipa de Aurora tinha estado a conduzir uma auditoria forense profunda de toda a operação da Rothschild Banking. Eles encontraram um padrão de uso de informação privilegiada e fraude. A evidência era irrefutável. Gaspar Costa organizou uma reunião privada com a junta da Rothschild, a excluir deliberadamente Antônio. Ele apresentou a evidência, a explicar que a Ferreira Global agora tinha uma participação maioritária na dívida da Rothschild. A mensagem era clara. Ou Antônio Rothschild era destituído, ou a Ferreira Global iria libertar a evidência e exigir o pagamento da sua dívida, um ato que vaporizaria o legado da Rothschild. Em 24 horas, a junta anunciou que Antônio estava a demitir-se por motivos de saúde. O seu ataque à Aurora tinha lhe custado o seu império. A peça final da sua estratégia estava reservada para Tiago. Ia ser o golpe mais público e devastador de todos. Ela aceitou a sua primeira entrevista televisiva com Inês Simões, uma jornalista lendária conhecida pelas suas perguntas difíceis. A entrevista foi transmitida ao vivo em horário nobre. Aurora entrou a parecer serena e poderosa num vestido branco simples. Durante a primeira metade, ela falou de forma eloquente sobre a sua visão para a Ferreira Global. Depois, Inês mudou de assunto. Senhora Ferreira, eu tenho de lhe perguntar sobre os recentes e muito públicos ataques à sua pessoa. O seu ex-marido, Tiago Fernandes, fez algumas acusações muito sérias. Aurora olhou diretamente para a câmara. A sua expressão era de uma resolução triste. É verdade, ela disse calmamente. O Tiago e eu fomos casados durante 7 anos. A pedido dele, eu vivi uma vida separada dos recursos da minha família. Eu fiz isto porque eu estava apaixonada. A história que ele contou foi uma versão dolorosa e distorcida da nossa vida. Mas o que ele não mencionou foi a razão pela qual o nosso casamento terminou. De uma pasta,
ela tirou uma declaração juramentada que detalhava o romance de Tiago com Catarina Rothschild, que começou mais de um ano antes do seu divórcio. Depois, ela tirou e-mails entre Tiago e Antônio Rothschild, que descreviam o plano para trocar a sua esposa sem dinheiro por um cargo sênior na empresa. Ele não só me deixou, Aurora afirmou. Ele vendeu-me. A sala de controle da transmissão ficou num silêncio atônito. Mas ela não tinha terminado. O Sr. Fernandes acusou-me de o ter arruinado. A verdade é que ele nunca foi o homem que ele fingia ser. Ela deslizou os seus antigos extratos de cartão de crédito sobre a mesa. Estes detalham milhares de euros gastos em artigos de luxo, enquanto ele me dizia que nós não podíamos pagar o arranjo de uma fuga no nosso telhado. E isto, ela levantou uma última folha, é o pedido dele para a Universidade de Lisboa, onde ele mentiu sobre ser órfão muito antes de ele me ter conhecido. A vida inteira de Tiago Fernandes tem sido uma fraude calculada. Ela olhou de novo para a câmara, os seus olhos claros. Eu não o destruí. Eu simplesmente lhe pus um espelho à frente. A minha única culpa foi amar alguém que era incapaz de amar alguém que não fosse a si mesmo. Eu paguei o preço por esse erro e agora ele também o pagou. Ela terminou a entrevista a anunciar o lançamento da Fundação Ferreira, um fundo fiduciário de 2.000 milhões de euros para apoiar as vítimas de abuso emocional e financeiro. No seu apartamento na Amadora, Tiago viu o seu mundo a desmoronar-se. Ela tinha o exposto por completo. A responsabilização foi definitiva. Na sequência de tudo isto, o mundo via Aurora como um modelo de força. As ações da Ferreira Global dispararam. Tiago, um leproso social, desapareceu. Havia rumores de que ele estava a trabalhar num emprego humilde no norte de Portugal, um fantasma das suas próprias ambições. A vida de Aurora, pela primeira vez, era verdadeiramente sua. A raiva tinha diminuído, a deixar para trás a paz. O império já não era um fardo, mas uma ferramenta para inovar e construir. Sob a sua liderança e a de Akira Tanaka, a recém-fundida Ferreira Global Industries tornou-se num líder global em tecnologia sustentável. O seu trabalho era a sua paixão, um legado que faria os pequenos dramas do seu passado parecerem insignificantes. A sua parceria com Akira era de um profundo respeito mútuo e visão partilhada. Mas foi fora da sala de reuniões que ela encontrou a alegria tranquila que a tinha iludido durante tanto tempo. Ela continuou as suas visitas à Galeria de Arte de Daniel Pereira, sempre como Helena. Ele continuou a ser uma força estabilizadora, atraído pela sua inteligência calma e pelo seu espírito resiliente, sem saber nada do seu imenso poder. Numa nítida tarde de outono, um ano após o seu regresso, eles passeavam pelo Parque Eduardo VII. Tu pareces mais leve, Daniel observou. Aurora sorriu. Eu sinto-me mais leve. Há algo que eu preciso de te contar. O meu nome não é Helena. Ela contou-lhe tudo. O nome Ferreira, a vida oculta, a traição, o regresso. Daniel ouviu pacientemente. Quando ela terminou, um longo silêncio pairou entre eles. Então, ele disse finalmente, um lento sorriso a espalhar-se pelo seu rosto. Isso significa que eu tenho de começar a chamar-te Senhora Ferreira? Aurora riu, um som de puro alívio. Eu prefiro Aurora. Bom, Aurora, ele disse, os seus olhos a brilharem. É um prazer conhecer-te finalmente. Agora, tu vais acabar esse café ou tu vais usar os teus milhares de milhões para comprar o carrinho todo? Naquele momento, de pé no coração da cidade que ela agora dominava, ela sentiu um profundo sentimento de plenitude.
Ela tinha enfrentado a traição derradeira e tinha emergido não só vitoriosa, mas completa. Ela estava rodeada de pessoas que a viam por quem ela realmente era. Akira, que respeitava a sua mente. Daniel, que prezava o seu espírito. Ela tinha perdido uma fantasia construída sobre uma mentira, mas tinha ganho algo infinitamente mais valioso. Uma realidade da sua própria criação. A herdeira oculta tinha desaparecido para sempre, substituída por uma mulher que se erguia orgulhosamente à luz. A dona do seu próprio vasto, brilhante e ilimitado horizonte. Ela foi traída, despedaçada e ficou sem nada. Ou assim ele pensou. A incrível jornada de Aurora Ferreira, de esposa oculta à potência multimilionária, é um testemunho da força inabalável de uma mulher desprezada. Ela não só se vingou, ela reescreveu o jogo inteiro. A sua história prova que o teu passado não te define. E as traições mais profundas podem forjar as versões mais poderosas de nós mesmos. Ela pegou no seu amor e transformou-o num império global, e no seu desgosto, numa luz de esperança para os outros. Se esta história de resiliência e triunfo final ressoou contigo, por favor, deixa um like neste vídeo. Partilha-o com alguém que precise de uma dose de inspiração. E não te esqueças de subscrever o nosso canal para mais dramas inesquecíveis da vida real. Deixa-nos saber nos comentários o que tu achas do épico regresso de Aurora.